Natureza e aprendizado. Jardim Botânico de São Paulo volta a receber visitantes. Exportações e faturamento. Agronegócio bate novo recorde de vendas externas. Estética e polêmica. Será que o chip da beleza realmente funciona? Fique com a gente. O Notícias do Bem está começando agora. Olá, tudo bem? Sexta-feira, hoje é 21 de janeiro, que bom que você está com a gente aqui na IPPTV, a sua TV missionária. A partir de agora tem Notícias do Bem, sejam todos muito bem-vindos. Você que estava já acompanhando a nossa programação desde cedo, você que acompanhou aí o Orando pela Cidade, você que acompanhou Vida Devocional, Manhã IPP, está chegando agora no Notícias do Bem, você que sintonizou agora aí, né, ligou agora no nosso web canal, seja muito bem-vindo. Pela próxima 1h30 a gente vai ter muita informação para você aqui na nossa tela, além de todos esses destaques que você viu. A gente tem muitas outras notícias do bem para você. Sextou, né, Tainá? Sextou, isso mesmo. E eu convido você a estar aqui com a gente, participando de alguma forma, hein? Olha, fica antenadinho, fica ligado aqui, porque tem notícias interessantíssimas, tem bate-papo aqui, entrevistas incríveis, que com certeza você vai aprender muito. Então, já prepare aí. Fique atento já para mandar suas perguntas aqui no nosso chat, acompanhe aqui a nossa programação, interaja com a gente, tá? Curta o nosso vídeo e compartilhe para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Ó, você é inscrito em nosso canal, né? Se você é inscrito, faça isso que eu acabei de falar aqui, ó, tô até gaguejando. Compartilha, tá? Se você ainda não é inscrito, se inscreva agora mesmo. Se você é inscrito ou se você ainda não é inscrito e vai se inscrever, ative o sininho que fica lá em cima, porque é uma facilidade para você, ele é um lembrete. Porque se você é como eu, que acaba esquecendo de algumas coisas, assim, que horas começa mesmo o programa, o sininho vai te ajudar, ele manda a notificação para você na hora que o programa começa, que ele vai ao ar. Então, olha só que facilitador. Muito bom. Então, ative aí o sininho para receber todas as notificações de toda a programação aqui da nossa IPPTV, né? Não só dos nossos programas, mas também dos cultos da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, dos eventos, as conferências, os congressos, enfim, tudo que é transmitido aqui pela nossa IPPTV, você vai receber a notificação, vai poder acompanhar com a gente em tempo real. Estamos esperando a sua participação, então, deixe seu bom dia, seu boa tarde, diga de onde você está falando, o que você está fazendo, converse com a gente, interaja com a gente quer interagir com você também, não é isso? É isso aí. Vamos de notícia? Vamos lá. Vamos lá. E o Museu Botânico de São Paulo é reaberto após reforma. Verdade, as exposições foram modernizadas com elementos interativos, reforçando a importância da botânica no cotidiano. Modernizado em 2020, depois de passar por reformas estruturais, o Museu Botânico de São Paulo já voltou a receber público. Agora, as exposições contam com elementos interativos para facilitar a compreensão da história e a importância das pesquisas botânicas. O biólogo e coordenador da Fundação Parque Zoológico de São Paulo explica a importância do local. O Museu Botânico Dr. João Barbosa Rodrigues é um equipamento localizado aqui no Jardim Botânico de São Paulo e que é repleto de informação e de memória sobre a botânica no Brasil e sobre a importância do estudo dessa área para a nossa sociedade. O museu foi inaugurado em 1942. Ficou fechado durante um tempo, a partir de 2019, por uma questão estrutural, principalmente com problemas localizados no seu piso original da época da inauguração. Infelizmente, em virtude da pandemia, não foi possível fazer a reinauguração então desse espaço, que ele foi finalizado em outubro de 2020. O museu é um equipamento didático e de divulgação científica que compõe o eixo de visitação do Jardim Botânico de São Paulo, localizado no Parque Estadual das Fontes do Ipiranga. Tem como missão divulgar o conhecimento científico das plantas e promover reflexão sobre a importância da conservação da biodiversidade. Traz em seu acervo objetos presentes desde 1942. Um dos destaques aqui, é difícil de falar que são muitos, compõem os objetos que eram do acervo original, lá do acervo de 1942. Dentre eles, nós temos alguns objetos que pertenceram e foram utilizados, inclusive,
pelo Dr. Frederico Carlos Remy, que foi um dos fundadores. Vocês que estão nos assistindo, gostam de história, gostam de botânica, quer conhecer mais sobre esse patrimônio tão importante para a cidade de São Paulo e para a história da botânica no Brasil, venha nos visitar. Olha, vale bastante a pena, com certeza, uma visita lá no Museu Botânico, né? Já fica uma programação aí pro fim de semana. Feriado, feriado. né? Exatamente, já aniversário de São Paulo, você já pode se programar para não saber onde ir. Tipo, sempre fica aquela dúvida, o que vou fazer nesse feriado? Então já tenho uma dica aí para você. Só reforçando que é feriado aqui na cidade de São Paulo. Só em São Paulo, gente. E não é nem no estado, é só na cidade de São Paulo. Exatamente. Uma história de desafios, resiliência, enfrentamento, superações, aprendizados e muita emoção, gente. Um relato de fé. É assim o livro 10 anos em 10 dias, baseado na história real de VJ, um missionário brasileiro que foi preso no Oriente Médio por anunciar o Evangelho. Com toda a sua vida e fé postas à prova, ele precisou caminhar muito para chegar até o seu maior sonho, evangelizar os povos árabes. Após 10 anos de trabalho, foi preso, interrogado, separado da família, mas não desistiu. Pois é, e hoje a gente vai conhecer mais dessa história conversando com o autor do livro, né? O missionário VJ. Ele vai participar com a gente aqui, obviamente ele não vai ser identificado, né, durante a nossa entrevista, porque existe o risco, né, no caso da identificação. Então você vai ver que a entrevista vai ser feita de uma maneira diferente, mas o VJ vai estar participando com a gente e você também pode participar com a gente. Já deixa o seu recado, faça a sua pergunta por meio do chat do nosso canal. Nós contamos com a sua participação. O espaço está totalmente aberto para você. Venha participar com a gente aqui do nosso Notícias do Bem desta sexta-feira. É isso mesmo, ó. Estamos contando com essa participação que eu tô vendo que tá aqui. Já tá tendo aí, né? Já, eu converso, hein? Gente, é tentador, mas é tentador mesmo. Você já ouviu falar do chip da beleza ou o implante hormonal? Mas, o procedimento é simples, anestesia local, um tubinho de silicone quase tão fino quanto um palito, com uns 3 centímetros de comprimento mais ou menos, é instalado sob a pele e uma vez ali, ele vai liberando aos poucos hormônios, como a gestrinona, a testosterona e tal. Entre os benefícios, né, as pessoas dizem que troca gordura por músculos, deixando o corpo magro, firme, definido, sem precisar de academia. Ai, que ótimo, Sei, né? gente. Diz que melhora o humor, tem outros benefícios também. Mas será que tudo isso é possível mesmo, Tainá? Será? Quem está aqui com a gente para falar sobre esse assunto agora no Notícias do Bem é a endocrinologista doutora Luana Casari. Quase que não sai, gente, me perdoe. Doutora, muito obrigada por participar com a gente hoje no Notícias do Bem. E claro, né, por esclarecer esse assunto que está em alta e que é uma proposta aí que eu vou te contar, hein? Chama muito a atenção, mas será que isso tudo é real? Um pouco demais, não? Primeiro, eu quero agradecer pelo convite, o prazer de conversar com vocês é meu. Então, realmente é muito tentador, né? Como vocês explicaram, o chip da beleza, na verdade, isso é um apelido que ele ganhou, mas ele nada mais é do que um implante hormonal, que pode ser absorvível, pode ser não absorvível, e que é colocado sob a pele, mais comumente na região glútea, ou próximo ali também na região de coxa, região lombar. Tá? A grande questão das promessas que são feitas pelo chip da beleza, que realmente é bom demais para ser verdade, tá? Mais comumente, a substância mais famosa é a gestrinona. Ela é um derivado da progesterona, que é um hormônio que naturalmente a mulher produz. Mas, na verdade, nesse caso, ela foi modificada e ela vai ter ações, por exemplo, que bloqueiam a progesterona. Ela vai ter ações também que vão bloquear o estrógeno e ela vai se ligar ali onde a testosterona age ação, onde a testosterona exerce a sua ação. E essa que é a grande questão que as pessoas procuram. Então, acaba tendo uma maior queima de gordura, um aumento da massa muscular, e por isso que muita gente procura, porque ela realmente dá efeito sem você fazer atividade física. Claro que a atividade física e a dieta potencializam, mas ela traz esse efeito. No entanto, porque nós somos
tão contra a realização desses chips hormonais, porque eles não foram testados a longo prazo. Tá? O que a gente sabe é que aproximadamente 50% das pessoas não toleram. E além de 50% das pessoas não tolerarem, os efeitos colaterais relacionados são muito importantes. Então não é só efeito de pele, acne, a gente tem alterações importantes do humor, como agressividade. Nós temos riscos cardiovasculares, ou seja, o risco de AVC, de ter o famoso derrame, que não são bem conhecidos ainda. Uau! A gente pode dizer que os riscos superam os benefícios ou nem tanto vale o risco, doutora? O que a senhora acha? Qual seria o seu conselho? Nesse momento, nós dizemos que os riscos superam os benefícios. O que é a grande questão da gestrinona? Ela foi muito bem estudada por biólogos e não tem estudos com relação ao uso dela por via subcutânea. A gente tem poucos estudos, né, por via intradérmica, que é como você está fazendo aí o uso também do implante. Então, nós não podemos garantir essa segurança a longo prazo. Hoje, quando a gente prescreve um anticoncepcional, um hormônio, né, seja na forma oral, seja na forma injetável, a gente sabe quais são os riscos da paciente a longo prazo e quais são os benefícios, desculpem-me. E a gente não sabe isso pelos implantes hormonais, tá? Então, tem muito estudo pequeno, muito estudo mal feito, e o que mais vem no consultório do endocrinologista é paciente para a gente resolver os problemas que o uso dos chips da beleza causaram. Então, realmente, os riscos superam os benefícios e nós não recomendamos o seu uso. Até aproveitando agora um comentário que a senhora fez, tem tido casos, é possível reverter esses malefícios aí, vamos dizer, né, desse chip da beleza, doutora? Depende de qual né? Um paciente que tem um aumento de risco de tumor ou de doença cardiovascular, a gente não consegue, a gente tem que tratar o problema que foi originado. Agora, uma paciente que a questão é humor, a questão é acne, a gente consegue sim, tá? Então, eu recebi uma paciente mesmo no meu consultório que teve, assim, um aumento dos pelos no corpo, ela começou a surgir vários pelos e muita acne, e a gente conseguiu tratar essa questão. Então, os efeitos mais colaterais, ditos mais leves, nós conseguimos. Agora, o que é mais grave, a gente vai tratar o problema, a gente não vai conseguir reverter. E a procura por esses tratamentos, por essas alternativas, né, de efeitos rápidos ou milagrosos, por um corpo perfeito, por uma juventude, né, por um tratamento que traz isso, ainda está no top 1, é o mais buscado, doutora? As pessoas buscam muito isso? Sim, com certeza, e é natural, não é? Porque a gente engorda fácil. Não é verdade? A gente olha a comida gostosa, fica uma semana sem ir para academia, a gente engordou. E é natural que nós queiramos perder peso e alcançar os objetivos de maneira rápida. Nós somos imediatistas, quem não é? Não é mesmo? Mas a questão é que realmente, esteticamente e inicialmente, pode ter um grande benefício, mas a longo prazo é a grande questão. E além disso, antes a gente sempre tinha aquela pessoa que comprava o suplemento alimentar, o remédio de alga, o chá com quiabo, de berinjela para perder peso, né? Mas hoje a gente tem aí as mídias sociais, a internet, que foram super importantes para democratizar, né, o acesso à informação, mas nisso agora a gente também tem essa explosão de informação que não é tão clara para as pessoas e que muitas vezes profissionais não tão bem formados, muitas vezes até os profissionais eles são formados para colocar esses implantes hormonais muitas vezes de fim de semana, entendeu? De cursos rápidos, eles não fizeram todo um processo de residência e acaba tendo um grande estímulo, porque as redes sociais elas são visuais.
A gente sabe como as redes sociais, elas têm trazido um grande prejuízo para a imagem corporal, por exemplo, de adolescentes. Isso a gente já tem muito estudo. E tanto que várias redes têm tentado limitar isso, né? Tentar ajudar as pessoas a não se sentirem tão mal com seus próprios corpos. E aí a gente tem aquelas fotos de blogueiras, influencers, usando esse tipo de coisa e contando os benefícios, de profissionais de saúde falando como isso pode melhorar. As pessoas acabam acreditando, porque afinal tem ali o selo de confirmação de alguém que em teoria entende disso. E foi aí que a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, junto com outras sociedades, se levantou e falou, não, peraí, a gente precisa entender melhor. É importante dizer que existe o implante hormonal, que é aprovado para contracepção, ou seja, para a mulher usar para não engravidar. Tá? Esse implante é vendido em farmácias, ele não é uma questão que você só compra com aquele médico, que é individualizado. Não, ele é um método contraceptivo que o ginecologista coloca na paciente e que tem os seus riscos e tem os seus benefícios e ele é muito bem estudado. Agora, o que a gente vê do chip da beleza, esses implantes hormonais individualizados, não, inclusive há substâncias que são colocadas ali, por exemplo, para tratar diabetes, que é a minha especialidade isso, e eu nunca ouvi falar de um estudo grande dizendo que isso era seguro ou que ia realmente ajudar o paciente, sabe? Então me preocupa muito, eu entendo a nossa angústia, é muito difícil, ainda mais para as mulheres, que são as pessoas que mais procuram, né? Nós ficamos grávidas, engordamos, o nosso corpo não volta para o que ele era antes, dificilmente volta, gente, nem o da endócrino voltou. E a gente quer voltar a se sentir bem, a gente quer voltar a ter energia, a gente quer voltar a ter aquela aceitação de colocar uma roupa, um biquíni, se sentir bem. Mas, pessoal, primeiro tudo tem um tempo. Tudo tem um tempo pra gente voltar a se sentir melhor depois de ter um filho, depois que a gente tá se dedicando a outra coisa, e a atividade física, tratamento nutricional e, se houver necessidade, medicações para obesidade, medicações que foram bem estudadas a longo prazo e que são seguras. Chip hormonal individualizado? Jamais, tá, pessoal? É perigoso. Bom, a senhora acha que em algum momento, com o passar do tempo, essa poderá se transformar numa alternativa? O que falta ainda é o estudo do caso, talvez? Ele pode funcionar daqui, sei lá, 1 ano, 5 anos, 10 anos? Eu acho que o que falta hoje é alguém se interessar em conduzir realmente um estudo para avaliar risco e benefício a longo prazo, como a gente fez com todos os hormônios, tá? Porque hoje, por exemplo, a gente sabe que dar testosterona para mulheres, né, que já foi tentado várias vezes, só se aplica em um caso, porque em todas as outras tentativas, aquilo a longo prazo foi maléfico para o corpo feminino. E o que falta nesses implantes hormonais é isso. As pessoas acham que porque tem estudo de gestrinona, de hormônio, isso é suficiente. Não é. Existe o tipo certo de estudo que precisa ser feito, o tipo certo de acompanhamento, e não houve. O que chama atenção se isso fosse tão bom e tão promissor, por que não houve um interesse por parte das grandes farmacêuticas em investigar isso? Geralmente é porque os primeiros estudos, que a gente chama de fase 2, não foram tão bons assim. Entendeu? E a indústria desiste. E aí chega isso que a gente nem sabe como tem gestrinona no país, porque não é aprovada pela Anvisa, como a própria Anvisa colocou, né? Que venceu há muito tempo a aprovação para esse tipo de medicamento aqui. Olha. Isso é uma questão que é preciso tomar muito cuidado, né, doutora? Grave, né? É gravíssimo. E aí é uma outra opção, né? Porque assim, tem os médicos conscientes, que eu acredito que tem esse cuidado, e tem também, às vezes, aquele profissional que talvez, né, vai na vontade, às vezes, do paciente, atende às necessidades. Então, tem sempre os dois lados ali, né? Hoje, quais você orienta, assim, os métodos, os caminhos mais fáceis e aconselháveis, seguros, né? Seguros, para que a pessoa tenha mesmo uma saúde, uma vida mais saudável, ali um emagrecimento mais tranquilo,
mesmo que passo por passo, né? Sem muita pressa. Qual que é o caminho mais indicado Exato. hoje, doutora? Primeiro é orientação profissional, tá? Procure um profissional. Nós temos no site da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, no site do Conselho Federal de Medicina, você colocando o CRM do médico lá no site do Conselho Federal de Medicina, você descobre se ele realmente é um especialista. E, infelizmente, temos muitos colegas dizendo que são especialistas, mas que não são. E o Conselho Federal de Medicina ajuda nisso. Então, isso é a primeira coisa. De posse de um profissional de saúde que realmente é especialista, primeiro é terapia nutricional, ou seja, ajustar a alimentação, ter um acompanhamento com uma nutricionista, praticar atividade física que seja boa para você, que faça sentido para a sua vida, não é para a vida da vizinha ou da amiga, é que faça sentido para você. E se você seguiu isso corretamente e não perdeu peso, nós temos opções de medicamentos para perda de peso, tá? Perder peso rápido ou perder peso devagar vai depender da história de cada paciente, das preferências dela, do que ela está disposta a fazer dentro do que é seguro, dos medicamentos aos quais ela se adapta. Mas as medicações, por exemplo, para obesidade, elas são testadas por 2 a 3 anos, estudos grandes, com pessoas usando a medicação por pelo menos 2 a 3 anos, antes delas serem lançadas no mercado. Então é muito diferente, isso nos traz uma tranquilidade maior ao tratar as pacientes e com resultados muito bons. A questão é avaliar a paciente ou o paciente, entender o que faz sentido e quais são as expectativas para aquela pessoa e fazer uma prescrição. Eu digo que o trabalho nunca é só do médico, é um trabalho de equipe, porque a obesidade, o excesso de peso, o sobrepeso, não é uma doença que surge por um único motivo, é uma junção de coisas. Então, trabalhar como equipe e procurar atuar em todas as áreas emocionais, físicas que estão levando aquele ganho de peso é muito importante. Entendi. Isso vale tanto para homens, né? Essas recomendações, tanto para as mulheres como para os homens também, né? Os homens também, às vezes, têm uma vontade muito grande, não todos, né? Mas alguns têm uma vontade muito grande de perder peso, de estar bem fisicamente e tal. Claro, tem alguns homens que são mais tranquilos em relação a isso. Tô meio gordinho, mas ok, tudo bem, vamos em frente. Mas o chip também não é recomendado, ou alguém recomenda chip para homem? Não, é só para mulher, né? Quer dizer, na verdade, nem para mulher, né? Na verdade, depois de tudo isso que a gente ouviu. Na verdade, a homens, achei super importante o que você comentou agora. A gente fala muito de mulher porque é o maior público do chip, mas nós temos sim homens colocando chip hormonal para hipertrofia, ou seja, para aquele ganho de massa muscular. Aquilo que se fazia antes injetável, mesmo assim de uma maneira não recomendada, que o paciente fica usando os hormônios masculinos para aumentar a massa muscular, hoje muito se faz também por implante hormonal, tá? Então a gente não recomenda reposição de testosterona para homens que tenham um diagnóstico de deficiência de testosterona, tá? Não é só para melhorar a performance física e tem um jeito certo de fazer. A gente pode fazer geralmente é mais por injeção, a gente tem injeção que dura pouco, dura por um tempo maior, e a gente pode fazer também através de géis, que a pessoa aplica na pele diariamente. Então tem um jeito mais seguro e o jeito correto de ser feito. Mas sabe que os homens são a maioria das pessoas com obesidade no país. Mas eles procuram menos o médico, então nós precisamos conscientizar os homens que procurar o médico, profissional de saúde, é muito positivo e que precisa tratar sim, tá? Então a gente acaba falando muito de mulher, porque é o público que mais procura essas questões pela pressão estética que as mulheres sofrem. Mas primeiro, a gente tem percebido que isso está mudando para o homem também. Sim. Né? O homem tem ficado mais preocupado, mas na verdade é quase 50-50, mas tem um pouquinho mais de obesidade entre os homens aqui no Brasil. Então, é muito interessante também chamar essa atenção
que a gente deveria ter mais ou menos meio a meio no consultório. A gente tem muito mais mulher. Então, homens, conversem com seus médicos sobre opções para te ajudarem a ter um estilo de vida mais saudável, a perder essa barriguinha que junta ali, que ela não é boa, tá? Essa barriguinha do mal, e vamos ajudar a tirar essa gordura para você viver mais e melhor, curtir mais a sua família e as pessoas que você ama. Porque às vezes não tem nem barriguinha, mas tem problema, né? Porque tem a tal da gordura... Localizada? A gordura visceral, né? É a tal da gordura visceral que é o problema. Às vezes o sujeito é magro, tô falando por experiência própria, né? Tá, imagina. Porque eu não tenho, né? Não tenho nada de gordura, mas tenho problema já há anos brigando com gordura visceral, né? Então, assim, precisa realmente estar muito atento e cuidar, né? Porque, na verdade, a depender da herança genética da pessoa, ela sobe na balança e o índice de massa corpórea está normal. Sim. O peso para a altura está normal, mas onde ela acumula gordura? No abdômen, que é justamente a gordura visceral, que é a que não deveria estar lá. Essa gordura que a gente tem aqui debaixo da pele, ela é uma gordura até benéfica. Ela regula a nossa glicose, ela regula o triglicérides. O problema é essa gordura que fica dentro da barriga, entre os órgãos. E você falou uma grande verdade. Por exemplo, em São Paulo, nós temos muitos descendentes de japoneses. Então, a presença, né, de uma comunidade muito forte. E é muito comum no consultório, chega aquele paciente descendente de japoneses, que é magro, mas ele tem um pouquinho de barriga. E o paciente acumula, os pacientes orientais, descendentes de asiáticos, acumulam muita gordura abdominal, gordura visceral, mesmo tendo um peso dentro da normalidade. E eles desenvolvem diabetes tipo 2 e complicações, gordura no fígado muito mais cedo. Então, isso que você falou é verdade. O peso é uma medida, mas não pode ser o único. A gente, quando vai no consultório, tem que pegar a fita métrica, medir o paciente, fazer uma avaliação completa para realmente ajudar a pessoa. E no caso dessa visceral aí, são só os exames que descobrem, né? Porque eu descobri desse jeito, tava tudo bem, tá tudo em ordem, mas aí a hora que vai fazer lá o ultrassom de abdômen lá, tá cheio de gordura por dentro. Que beleza. Tem pergunta aqui pra gente. Tem uma pergunta. O Alex Braga, falando dos homens participando, né, nessa preocupação, eles estão participando aqui do nosso chat, e ele perguntou assim, o que é bioimpedância, doutora? Exame, né, doutora? Muito legal. Deixa eu só fazer um parênteses, dá para descobrir gordura visceral sem exames, tá? A gente precisa medir o abdômen do paciente. De acordo com a raça, a gente medindo com a fita métrica, a gente nem precisa do exame, a gente já sabe que tem. Olha. Então dá para saber, mas é que endócrino adora uma fita métrica, nem todo médico gosta, né? Então, vou responder a bioimpedância, ele é um exame que a gente utiliza para estimar o percentual de massa magra e massa gorda do paciente. É um exame muito interessante, porque quando a gente fala do índice de massa corpórea, que é aquilo que a gente pesa o paciente, vê a altura e faz o cálculo, ele é um bom índice para a população. Mas, por exemplo, você pode ter um lutador de MMA que faz o índice de massa corpórea e está alto, dando obesidade, mas o que está alto é massa muscular. Ele pesa bastante porque ele tem muito músculo. E você pode ter aquele homem que tem um peso completamente normal, você faz o cálculo e dá maravilhoso, mas ele tem um alto percentual de gordura. A maneira indireta de nós medirmos isso, né? A medida que a gente faz com a fita métrica de um ponto ali na região abdominal. No entanto, a bioimpedância é excelente para estimar percentual de gordura e percentual de massa magra. E hoje, inclusive, nós temos alguns aparelhos que medem gordura visceral. Então, eles até nos ajudam, uma maneira prática, se solicitar um exame V. Então, e é muito interessante, porque tem gente que perde peso, mas está perdendo massa muscular em vez de perder gordura. Então, é um exame que pode nos ajudar nesse processo. Tá certo. Tem mais um comentário aqui. O Ricardo Reis, ele fez o seguinte comentário. Um profissional dessa área, aqui no Brasil, tem um custo um pouco elevado e foge um pouco da realidade da maioria dos brasileiros. Como é que fica essa questão, né, dessa especialidade mesmo, saúde, né? Até fica mais fácil, né? Na verdade, é o mesmo valor
melhor que os outros profissionais. O que acontece muito do que os outros médicos, não tem uma grande diferença. O que acontece é que endocrinologistas, eles são clínicos, então não fazem procedimentos cirúrgicos, não fazem... O médico, ele ganha na consulta dele, é diferente de outros profissionais. E muitas vezes, por exemplo, a questão do implante, o médico está ganhando no implante, então ele pode cobrar a consulta dele mais barata que ele está recebendo ali no exame, no tratamento que ele está. Mas eu quero desmistificar isso, tá? Eu recebo muito isso no meu Instagram. Primeiro, pessoal, o SUS tem endocrinologista. Então, se vocês são atendidos pela Unidade Básica de Saúde, vocês se enquadrarem em critérios, é encaminhado. Quem mora aqui na cidade de São Paulo, eu já tive o prazer de trabalhar como endocrinologista pelo SUS e funcionava, tá? Nós temos endocrinologistas nos planos de saúde, a maioria de nós atende planos de saúde. E nós temos médico de todos os valores que entram em todos os bolsos. Então, às vezes, a gente acaba ligando para aquela pessoa que é muito famosa no Instagram, que a gente vê falando nos programas online, de televisão, e a gente acha que esse profissional foge do nosso bolso. Mas não, a gente tem profissionais muito bem formados que atendem em SUS, convênio, consultório particular. O que eu recomendo? Primeiro, para você saber se o profissional é bem formado, é ver se ele realmente tem especialidade. Vai lá no site do CFM e você, checando que ele realmente é um endocrinologista, você vai encontrar pessoas que estejam ali dentro do que pode estar da tua expectativa. E se a sua expectativa é, poxa, Luana, eu não posso arcar com o custo desse tratamento privado ou pelo convênio, o SUS atende. A gente tem a questão aí de tempo, de demora, e eu super compreendo, isso não é só para endócrino, é para o cardiologista, para o geriatra, para o reumatologista, o SUS tem as suas limitações, mas é possível, não cria isso, tá, gente, porque não é verdade. A gente tem vários profissionais muito bem formados que atendem também pelo SUS e atendem convênio, procurem. Tá certo. Doutora Luana, deixa pra gente os seus contatos, quem quiser conhecer mais do seu Instagram, né, das suas redes sociais, quiser ter mais informações a respeito do seu trabalho também, quais são os contatos? O meu Instagram é o @DRALuanaCasari. Tá aí na tela já. E eu tenho um site. Isso, eu tenho um site que é www.luanacasari.com.br. Lá vocês vão poder acompanhar tanto as minhas notícias sobre saúde, sobre endocrinologia, e também a gente comenta muito sobre chip hormonal, sobre opções para tratamento de obesidade. Eu procuro sempre ajudá-los, tá? Semana que vem a gente vai falar justamente sobre dieta, como retomar uma alimentação mais saudável depois dessas festas, né, pessoal? Que agora 3 semanas depois já dá para subir na balança e voltar à vida saudável. Já dá para quebrar, já não quebra mais a balança depois desse tempo. A risada foi unânime aqui no estúdio. Medo, né? Acho que de desespero, na verdade. Desespero. Doutora Luana, obrigado pela sua participação. Eu vou falar disso. Tá bom, obrigado pela sua participação com a gente aqui no Notícias do Bem. Prazer em recebê-la. Volte sempre para a gente conversar sobre esses temas que são tão importantes para o nosso dia a dia. Adorei participar, eu que agradeço o convite e especialmente a oportunidade de trazer uma informação séria para as pessoas e que traz esperança também, né? Com certeza. Bom, obrigado mais uma vez, doutora Luana Casari, médica endocrinologista, participando com a gente aqui do Notícias do Bem, falando do chip da beleza e também de outros assuntos, né, Tainá? Exatamente. Gente, o agro brasileiro, mais uma vez, bateu recorde de exportação. As vendas do complexo da soja, né, puxaram o resultado. Vejam um resumo da reportagem que a gente preparou para você aqui no Notícias do Bem. Em dezembro, o setor bateu um novo recorde, com total exportado de 9,88 bilhões de dólares, valor 36,5% superior aos 7,24 bilhões de dólares do mesmo mês em 2020. O aumento das exportações no acumulado do ano passado aconteceu por conta do crescimento do índice de preços dos produtos e da redução do volume embarcado. O destaque, mais uma vez, foi para a soja, com exceção dos meses de janeiro e fevereiro, que tiveram estoques em baixa por causa do atraso na colheita. Nós estamos percebendo, ano após ano,
que o Brasil está se tornando um grande fornecedor mundial de alimentos. Alimentos e matérias-primas, como algodão, por exemplo, celulose, né, que são também produtos que têm sido muito exportados pelo Brasil e são originários da nossa agricultura, né? Quer dizer, não é uma tendência, não foi do ano passado para cá apenas, ou seja, é uma tendência constante, pelo menos nos últimos 15 anos. O Brasil hoje já é, em alguns mercados, o maior fornecedor mundial, por exemplo, em soja, nas carnes, na soma das carnes de aves, de bovinos e carne suína, o Brasil também já assumiu a liderança do ranking mundial. O complexo soja, composto por grão, óleo e farelo, registrou vendas externas de 48 bilhões de dólares, o que representa 104,96 milhões de toneladas comercializadas no ano passado, com ganho de 31,2% em preços. A soja em grão somou recorde de 38,63 bilhões de dólares no acumulado do ano. Daqui a pouquinho tem essa reportagem completa para você aqui no Notícias do Bem, né? Essa análise a respeito dos excelentes resultados, mais uma vez, das exportações do agronegócio, inclusive falando também sobre o impacto, né, para o mercado interno. Mas agora é hora de saber como fica o tempo no Brasil para esse sábado. A Tainá vai lá no telão contar para gente. Vamos lá, Tainá, vamos ver como é que fica a coisa por aqui em São Paulo ou no interior de São Paulo, né? Sábado, e as instabilidades ainda vão seguir concentradas sobre as regiões sudeste e sul do país, né? Mas o sol consegue aparecer, as temperaturas ainda sobem, hein? O sol aparece intercalando com períodos de chuva. Isso porque o ar quente e úmido predomina sobre o Brasil e nuvens carregadas se formam sobre a maioria das áreas do país. A chuva pode ser um fato, né, em vários estados, como a gente tem visto, principalmente aqui na cidade de São Paulo. Presidente Prudente, aqui em São Paulo, né, a gente tem sol, né, nós teremos sol, mas nuvens também de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite o tempo fica aberto. Mínima de 22 graus e máxima de 36 graus. Já em Resende, os cariocas vão ter sol com nuvens de manhã. Calma, pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 20 graus e máxima de 33 graus. Olha só, né? E em Florianópolis, em Santa Catarina, sol com algumas nuvens, mas sem previsão de chuva. Mínima de 25 graus e máxima de 34 graus. Pois é, então teremos ainda muito calor em São Paulo, pelo menos no interior de São Paulo, muito calor. Apesar de que Prudente, aquela região, essa região oeste, noroeste, é quente si ali. Só ela já é quente. Prudente é um lugar de temperaturas altas. Prudente, São José do Rio Preto, mesmo Bauru, que é um pouquinho mais para cá, para o centro do estado. Sim. São regiões realmente muito quentes sempre no estado de São Paulo. Ainda mais nessa época, estamos no verão, né? Exatamente. Não parece muito não, mas estamos no verão. Mas estamos. É verdade. E agora é hora da nossa coluna Fé e Trabalho. No episódio de hoje, o presbítero e empresário Antônio Cabreira fala sobre um documento que permite a chegada dos protestantes de forma definitiva no Brasil. Quando pensamos em mercado, muitas vezes pensamos apenas em termos de dinheiro. Mas, na realidade, os mercados são simplesmente redes de relações entre pessoas. É um sistema de trocas. Quando participamos do mercado, não estamos apenas criando riqueza, nós estamos formando comunidades, culturas e civilização. Os mercados livres prosperam com base no princípio de não agressão e que protege a liberdade humana. A força é inadmissível no livre mercado, pois ele depende que as pessoas efetuem trocas voluntárias. E isto ajuda na liberdade religiosa. Repare, em termos de história, como a Rota da Seda coincidiu com a expansão da igreja. E nós temos um grande exemplo da associação entre o comércio e a igreja aqui no Brasil. Este documento, que eu vou mostrar agora para vocês, ele é o Tratado de Comércio e Navegação entre Portugal e Inglaterra. Ele foi assinado em 17 de fevereiro de 1810 e, basicamente, foi este tratado que permitiu a chegada dos protestantes de forma definitiva aqui no Brasil.
Veja isto no artigo 12. O príncipe regente de Portugal declara e se obriga a que os vassalos de Sua Majestade Britânica não serão perturbados, inquietados, perseguidos ou molestados por causa da sua religião, mas antes terão perfeita liberdade de consciência e licença para assistirem e celebrarem o serviço divino, quer nas suas particulares igrejas e capelas que Sua Alteza Real, agora e para sempre, graciosamente lhes concede a permissão de edificarem e manterem dentro dos seus domínios. Este tratado foi a primeira manifestação oficial de liberdade religiosa no Brasil. E uma curiosidade era que permitia a construção de igrejas para os estrangeiros, contanto que não tivessem cruz ou sinos na parte exterior. Veja isto, contanto, porém, que as sobreditas igrejas e capelas serão construídas de tal modo que externamente se assemelhem a casas de habitação e também que o uso dos sinos lhes seja não permitido para o fim de anunciarem publicamente as horas do serviço divino. É por isto que a maioria das igrejas protestantes, principalmente as mais antigas, nem parecem que são igrejas. E além disto, permitiu também os cemitérios, abre aspas, permitir-se-á também enterrar os vassalos de Sua Majestade Britânica que morrerem nos territórios de Sua Alteza Real, o Príncipe Regente de Portugal, em convenientes lugares que serão designados para este fim. Fecha aspas. Este foi o nascimento do que chamamos os cemitérios dos protestantes. Por isto, fica claro que o livre mercado favorece o direito de crença. Quanto menor a liberdade econômica, maior a perseguição religiosa. Pois é, se você está procurando uma escola de educação por princípios para o seu filho, confira essa dica. Em 2022, o Centro Renovo de Educação completa 30 anos de existência e é pioneiro no Brasil no uso da metodologia que apresenta todos os conteúdos curriculares dentro de uma cosmovisão cristã. Essa metodologia trabalha o potencial da criança e do adolescente, tanto na questão acadêmica quanto na construção do seu caráter, tendo como objetivo a formação de líderes para as próximas gerações. Nossos principais diferenciais são educação por princípios, excelência acadêmica, inglês por princípios, alfabetização fônica, TCC no 9º ano, período integral com horários flexíveis. Conheça mais sobre o Centro Renovo de Educação nesse vídeo. Pense numa escola que oferece qualidade acadêmica, desenvolvimento social, físico e cuidado emocional, mas com uma educação cristã. Você encontra tudo isso no CRE, Centro Renovo de Educação. Somos uma escola que trabalha para que seus filhos tenham excelência acadêmica, fundamentada em princípios bíblicos, visando formar uma geração consciente de seus valores, responsabilidades e que evidencie um caráter cristão com competência. São 2 unidades, uma em Santo Amaro e outra no Butantã. Venha nos conhecer, será uma alegria receber sua família. Para mais informações, acesse www.centrorenovo.com.br. Esperamos por vocês! Reforçando então, procure uma de nossas 2 unidades, uma fica no Butantã, a outra em Santo Amaro. Você pode conhecer mais sobre o Centro Renovo acessando o nosso site, está aí na tela para você, www.centrorenovo.com.br. Faça aí a matrícula do seu filho, está na hora, né, Tainá, de garantir educação por princípios, garantir uma escola que vai ter uma educação realmente diferenciada, né? Exatamente. Por falar, né, educação diferenciada, por falar no seu filho. Olha, eu fiz aqui, fiz uma associação. Que relação, né? Que relação, né? Eu quero falar com você mesmo, que está nos acompanhando, já que falamos de recados, né? Onde eu queria chegar. Quero mandar um abraço para o nosso reverendo Marcos Severo, que está conectado aqui com a rádio Rumo ao Sertão. E quero mandar um abraço para os nossos ouvintes que estão participando, né? De vários lugares, não só do Brasil, verdade, do mundo. Rádio Sertão atingindo aí com as suas ondas, né? Todo mundo. Bom, obrigado pela audiência de vocês e também pro pessoal que está acompanhando a gente na Rádio Pinheiros, viu? A Rádio Pinheiros também transmite simultaneamente o nosso Notícias do Bem. Então você que está acompanhando a gente pela Rádio Pinheiros, um grande abraço para você, continue conosco. Exatamente. A Maria Amália também está aqui com a gente acompanhando. A Deluce Mello, olá queridos apresentadores, um abraço de Rio das Ostras.
E também a Rose Secker, diretamente, ela que é capixaba, tá nos acompanhando da Inglaterra, acompanhando a nossa programação. E querida, essa aqui é pra você, é pra mim, é pra toda a equipe aqui do Notícias do Bem. A Clara Sueli mandou: bom dia, irmãos queridos. Lembra que eu pedi uma música na quarta-feira? Lembra? E na quinta-feira teve música ao vivo? Mas... ela não escreveu isso aqui, né? Mas eu vou continuar a frase dela. Mas vocês ainda não tocaram a minha música? Mas a música ao vivo que teve era com o Vitor, era, né? Repertório dele e tal. Mas a tua música, a gente lembra que a gente falou pra você? Vamos consultar, né, o repertório aí da nossa igreja pra gente cantar num culto de quarta-feira. Não era no programa. Não era no programa. A gente não pode cantar ela aqui. Eu não posso cantar aqui. Mas eu gostaria que você reforçasse ela aqui pra gente no nosso chat. Eu lembro que nós fizemos uma pesquisa rápida, eu acho que ela não fazia parte, mas mande novamente, tá? Pra gente consultar de novo. Pra fazer parte do nosso repertório de louvores aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Não pode sair, porque senão a gente não tem nós não temos essa permissão. Mas muito bom, participe sim, claro, não desista. Ricardo Reis participando aqui, e ele falou uma coisa interessante, ele colocou: orei por vocês hoje, atrasado. Nunca existe atraso na oração. A oração é sempre bem-vinda, qualquer hora é hora, Ricardo. E o Juvenal também, bom dia, diretamente de Pirituba, de São Paulo, aqui ó, participando. Boa. E ele compartilhou um versículo, Apocalipse 1:4. Então já fica aí para você que está nos acompanhando. E eu continuo com os comentários logo mais, hein? Pois é, depois do intervalo, exportações e faturamento, o agronegócio brasileiro bate novo recorde de vendas externas. E ainda, uma história de desafios, resiliência, enfrentamento e superações, aprendizados e muita emoção. Um relato de fé. É assim o livro 10 anos em 10 dias, baseado na história real de VJ, um missionário brasileiro que foi preso no Oriente Médio por anunciar o evangelho. Hoje nós vamos conhecer mais dessa história conversando com o autor do livro, o missionário VJ. E você pode participar. Deixe seu recado, faça sua pergunta por meio do chat do nosso canal. Nós contamos com a sua participação. O intervalo é rápido, voltamos já já. De 13 a 16 de fevereiro, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros realiza a 4ª Conferência de Avivamento e Reforma Espiritual com o tema Avivamento, Deus abrindo o céu e descendo até nós. Palestras com os reverendos Arival Dias Casimiro, Hernandes Dias Lopes, Paulo Júnior, Jeremias Pereira e Augustus Nicodemos, além da participação de um dos maiores evangelistas da atualidade em todo o mundo, o pastor Sammy Tripp. Acesse o site www.conferenciaavivamento.org e garanta já a sua vaga. E você também pode inscrever sua igreja local como retransmissora da conferência. Junte-se a nós. Realização Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Apoio Junta Missionária de Pinheiros. Editora Ezion. EAD Mackenzie Polo Pinheiros, EAD Pinheiros e IPP-TV. 4ª Conferência de Avivamento e Reforma Espiritual. Avivamento. Deus abrindo o céu e descendo até nós. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros continua investindo para que as nossas transmissões de cultos e eventos tenham cada vez mais qualidade. Compramos novos equipamentos, avaliados em mais de $15 mil, que já estão em operação. São câmeras robóticas controladas à distância, mesa de corte de imagens de última geração, microfones ambiente e outras novidades. Entre elas, uma câmera exclusiva para que as transmissões tenham intérprete de Libras ao vivo. E para continuarmos fazendo sempre o melhor para a expansão da Palavra de Deus, nós precisamos da sua ajuda. Contribua através de Pix ou depósito em conta para os números que estão aparecendo na tela. Doe com generosidade. E não esqueça de colocar sempre 10 centavos no final do valor depositado para que a gente possa identificar a sua oferta. Participe! Igreja Presbiteriana de Pinheiros, a sua grande igreja missionária. Que segunda-feira é dia de conexão com Deus, você já sabe. Mas agora também dá para participar presencialmente dos nossos novos cultos semanais. Na quarta-feira, às 20h, tem Restaurados pela Palavra, organizado pelo Ministério de Aconselhamento Bíblico.
cultos que enchem de esperança os nossos corações. E na quinta, 8 da noite, tem a Grande Comissão, uma iniciativa da Junta Missionária de Pinheiros, um convite para que toda a igreja aprenda mais sobre a obra missionária. Inscreva-se para adorarmos juntos ao Senhor no site ippinheiros.org.br e acompanhe os cultos ao vivo pela IPPTV no canal youtube.com/ippinheiros. Estamos de volta, que bom que você continua com a gente aqui na IPPTV, a sua TV missionária, acompanhando o nosso Notícias do Bem desta sexta-feira, dia 21 de janeiro. E você continua acompanhando com a gente aqui as principais notícias, né? As notícias que fazem parte da sua vida também, né, Tainá? Do seu dia a dia. Por falar em fazer parte do seu dia a dia, acho que cabe agora a gente saber como é que fica o tempo, né? Vamos sim, vamos continuar de olho nas informações de como fica o tempo no Brasil. Nesse sábado, a Tainá já está indo lá pro telão para contar pra gente todas as informações. Vamos lá, Tainá. Sábado continua com temperaturas altas e a previsão, né, continua com pancadas de chuva nas regiões centro-oeste, norte e nordeste do país. Nós falamos anteriormente, né, que a previsão é de chuva em todo o Brasil, é isso mesmo, em alguns estados. Então, nós temos previsão de chuvas aqui também, ó. Goiânia, em Goiás, sol e aumento de nuvens de manhã e pancadas de chuva à tarde. À noite, o tempo fica aberto. Então, as temperaturas variam de mínima de 20 e máxima de 32 graus. Já na região nordeste, em São Luís do Maranhão, também sol com aumento de nuvens de manhã e pancadas de chuva à tarde. E à noite, o tempo também fica aberto. As temperaturas variam mínima de 25 e máxima de 30 graus. Já em Altamira, no Pará, sol com algumas nuvens de manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 22 graus e máxima de 32 graus. Com a previsão aí em dia, já dá para se programar bem para esse fim de semana. Já dá para saber como que você vai, quais serão as suas atividades no sábado, né? Com certeza, tem muita coisa para fazer no fim de semana, a gente precisa ficar por dentro aí, né, de como é que tá o tempo, para poder se programar. Dá para fazer um passeio externo, não dá, vamos ficar em casa sair quietinho, mais cedo, fica até mais tarde, enfim. Um piquenique de manhã, uma caminhada logo cedo, à tarde fica mais em casa. Eu gosto desse negócio de ficar em casa na folga, sabia? Vamos lá. A Anvisa aprovou a aplicação do imunizante Coronavac em crianças e adolescentes com idades entre 6 e 17 anos, exceto em casos de menores com baixa imunidade. E quem traz as informações para a gente sobre esse assunto é o repórter Matheus Santos. Oi, Matheus. Oi, Quirino. Oi, Tainá. Muito boa tarde para vocês, boa tarde para todos que estão aí acompanhando o Notícias do Bem. Pois é, crianças e adolescentes com comorbidades também vão poder receber a vacina, que será aplicada entre 2 doses com intervalo de 28 dias. A vacina é a mesma utilizada atualmente na imunização de adultos, sem nenhum tipo de adaptação para uma versão pediátrica. A decisão foi unânime. Ao todo, 5 diretores votaram a favor da liberação. Por meio das redes sociais, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, comentou a aprovação do uso emergencial da Coronavac para a faixa etária de 6 a 17 anos. Abre aspas. Todas as vacinas autorizadas pela Anvisa são consideradas para o Plano Nacional de Operacionalização da Vacina contra a Covid-19. Aguardamos o inteiro da decisão e sua publicação, no Diário Oficial da União. Fecha aspas. O Butantan também se pronunciou por meio de nota. A fabricante disse que a Coronavac, em parceria com a biofarmacêutica chinesa Sinovac, informou que a autorização ocorreu após a avaliação de pedido enviado à Anvisa no dia 15 de dezembro, embasado em estudos de segurança e resposta imunológica vindos de países como Chile, China, África do Sul, Tailândia e também do Brasil. Abre aspas, a Coronavac é cientificamente comprovada como a vacina mais segura e com menos efeitos adversos, além de ser a vacina mais utilizada em todo o mundo, com mais de 211 milhões de doses administradas no público infantil e juvenil de 3 a 17 anos, somente na China, destacou o comunicado.
Querido Tainá, volto com vocês aí no estúdio. Certo, Matheus, obrigado pelas informações. Então, bom fim de semana para você, até segunda-feira. Olha só, o agro brasileiro bateu mais uma vez o recorde de exportações. As vendas do complexo soja puxaram o resultado. Veja a reportagem que a gente preparou para você no Notícias do Bem sobre esse assunto. Em dezembro, o setor bateu um novo recorde, com total exportado de 9,88 bilhões de dólares, valor 36,5% superior aos 7,24 bilhões de dólares do mesmo mês em 2020. O aumento das exportações no acumulado do ano passado aconteceu por conta do crescimento do índice de preços dos produtos e da redução do volume embarcado. O destaque, mais uma vez, foi para a soja, com exceção dos meses de janeiro e fevereiro, que tiveram estoques em baixa por causa do atraso na colheita. Nós estamos percebendo, ano após ano, que o Brasil está se tornando um grande fornecedor mundial de alimentos. Alimentos e matérias-primas, como algodão, por exemplo, celulose, né, que são também produtos que têm sido muito exportados pelo Brasil e são originários da nossa agricultura, né? Quer dizer, não é uma tendência, não foi do ano passado para cá apenas, ou seja, é uma tendência constante, pelo menos nos últimos 15 anos. O Brasil hoje já é, em alguns mercados, o maior fornecedor mundial, por exemplo, em soja, nas carnes, na soma das carnes de aves, de bovinos e carne suína, o Brasil também já assumiu a liderança do ranking mundial de fornecimento de carne. Então, o Brasil tem mostrado qualidade, o Brasil tem mostrado preços competitivos nesses mercados. O Brasil contou com alguns fatores, tem contado com alguns fatores que abrem novos mercados. Por exemplo, houve uma crise muito séria de uma doença no rebanho suínos da China e de outros países da Ásia. A China ficou sem suíno, carne de porco é a carne mais consumida em toda a Ásia, e a China é um grande consumidor. Então, abriu uma oportunidade. O Brasil, de 2 anos e meio para cá, começou a vender muita carne, outras carnes, porque essas carnes foram substituídas. Então, uma série de circunstâncias realmente fazem com que o Brasil se torne aquilo que lá atrás os mais antigos diziam, que o Brasil vai ser o maior produtor agrícola do mundo. O complexo soja, composto por grão, óleo e farelo, registrou vendas externas de 48 bilhões de dólares, o que representa 104,96 milhões de toneladas comercializadas no ano passado, com ganho de 31,2% em preços. A soja em grão somou recorde de 38,63 bilhões de dólares no acumulado do ano. Em volume, houve expansão de 3,8%, alcançando nova máxima histórica de 86,10 milhões de toneladas embarcadas. Os setores de carnes, produtos florestais e açúcar também foram destaques importantes para o desempenho anual do agronegócio. Mesmo diante dos recordes, houve recuo na participação do setor, uma vez que as vendas externas do agronegócio representaram 43% das exportações totais em 2021, queda de 5,1% em relação a 2020. O Brasil tem aumentado as suas exportações, entre tantas razões, conforme eu disse, por uma outra, que é o fato da pandemia. Ninguém esperava a pandemia e nem se sabia que o reflexo poderia ser esse. Mas o que aconteceu? Os países, em geral, ficaram muito inseguros com relação à sua oferta de alimentos no mercado interno deles. Então, eles começaram a fazer acordos com o Brasil, vamos dizer, para se precaver, para garantir o fornecimento de produtos. Então, vários países que não compravam alimentos do Brasil, aproximadamente 60 novos países, nesses últimos 2 anos de pandemia, passaram a comprar produtos brasileiros, fizeram acordos sanitários para isso, e isso, obviamente, trouxe um novo ânimo para todo o mercado interno. E tem o dólar também, né? O dólar desvalorizado
cada dólar que você vende lá fora, você troca por real aqui dentro, quase R$6. Então, a desvalorização do dólar também tornou as exportações mais competitivas. E a gente tem mais um recado especial para você aqui no Notícias do Bem. Agora eu quero apresentar algo que pode realmente transformar ou dar um novo visual para o seu ambiente. Uma das coisas que nos ajudam a ter esse conforto é estar num ambiente aconchegante, bonito e confortável. Por isso, as tintas da Qualivinil são indispensáveis se você está precisando remodelar o ambiente onde você trabalha, onde você mora ou onde desenvolve coisas novas. A Qualivinil, além de produzir tintas da melhor qualidade, pode ser encontrada muito fácil numa loja pertinho da sua casa ou no próprio site. O endereço está aqui para você, www.qualivinil.com.br. Inspire-se, transforme, decore, use Qualivinil. Recado dado, Tainá? Falando em recado, a gente tem mais recado aí que eu sei. Temos mais recados, com certeza, claro. certeza. Nós temos a Moniquinha, lá do Japão, acompanhando a gente. Acordada ainda, Moniquinha? A Moniquinha dorme tarde. Eu tô dormindo tarde. A Maria Amália também está acompanhando a nossa programação. Reverendo Almir Campos, aqui com a gente acompanhando. E nós temos também o WV, desejando uma ótima sexta-feira para todos. Para todos mesmo, a gente aqui, vocês aí, colegas de chat aqui que tá na programação. Pro WV também. E pro WV também. E a Maria Amélia, da Igreja Presbiteriana de Vila Monte Alegre, de São Paulo, Rua Azevedo. Muito bom também estar aqui acompanhando a gente. Elza Soares aqui, bom dia, irmãos, na graça do Senhor Jesus Cristo, diretamente de Cuiabá, Mato Grosso, conectada no programa Notícias do Bem. Seja bem-vinda. E o Marcelo Elias, do projeto Mão Amiga de Vitória. Sempre com a gente também. E o Cotidiano da Vida, glória a Deus por esse programa, por esse canal, diretamente de Belém, do Pará. Olha só que legal. O Ricardo Reis, ele disse que lá em Araçatuba tá parecendo um deserto, sem chuva, tá um negócio seco. Tá precisando de chuva? Quente, precisando de chuva. Manda um pouquinho daqui de São Paulo. Quente seco, a gente manda aqui pra você. Uma soprada aqui, quando começar a chover. Depois do intervalo, uma história de desafios, resiliência, enfrentamento, superações, aprendizados e muita emoção. Um relato de fé. É assim o livro 10 anos em 10 dias, baseado na história real de VJ, um missionário brasileiro que foi preso no Oriente Médio por anunciar o Evangelho. E hoje nós vamos conhecer ainda mais dessa história, conversando com o autor deste livro, o missionário VJ. Lembrando que você pode e deve participar, viu? Deixe seu recado, faça sua pergunta por meio do nosso chat. Nós contamos com a sua participação, hein? O intervalo é bem rápido e nós voltamos já já, não saia daí. A campanha de arrecadação e distribuição de cestas básicas, promovida pela Igreja Presbiteriana de Pinheiros, fechou o ano com mais de 90 mil unidades entregues entre os meses de março de 2020 e dezembro de 2021. Graças à sua generosidade, nós conseguimos juntos aliviar a necessidade e a fome de muitos irmãos em todo o Brasil e em vários países do mundo. Mas a nossa mobilização não para. A campanha de 2022 já começou e nós contamos com você. O nosso primeiro alvo são 5.000 cestas. Deposite qualquer valor acima de R$ 45,90 na nossa conta ou faça um Pix para o número que está aparecendo na sua tela. Não esqueça de colocar os 90 centavos no final para que possamos identificar a sua doação. Doe! Faça parte dessa grande ação de amor e solidariedade da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, a sua igreja missionária. Gente cuidando de gente. Esse é o lema do Capelania. Helenivação mostra as histórias de quem dedica sua vida ao cuidado com o próximo. Olá, minha gente querida! Que bom estarmos novamente juntos no nosso programa Capelania. Gente cuidando de gente. Conheça os trabalhos desenvolvidos por pessoas que testemunham do Evangelho e levam as boas novas a corações sem esperança. Queremos contar sempre com você aqui no nosso programa
Toda sexta-feira, 2h30 da tarde, aqui na IPPTV, a sua TV missionária. Tem novidade para você no YouTube. Inscreva-se no canal do Reverendo Arival Dias Casimiro e receba diariamente mensagens de fé e encorajamento. Além das pregações, você vai ter acesso às devocionais, meditando nas promessas e outros conteúdos criados exclusivamente para esta plataforma. Acesse youtube.com/Arival Dias Casimiro. Curta os vídeos, inscreva-se no canal e ative as notificações para receber o conteúdo em primeira mão. E não se esqueça de divulgar essa novidade para os seus amigos e familiares. Reverendo Arival Dias Casimiro, agora no YouTube. Você já conhece a Rádio Pinheiros? Louvores, programas ao vivo da IPPTV e devocionais para sua edificação. Procure por Rádio Pinheiros, baixe o aplicativo grátis nas lojas Android ou iOS e tenha na palma da sua mão conteúdo cristão reformado de qualidade 24 horas por dia. Rádio Pinheiros, a sua rádio missionária. A campanha de expansão da Igreja Presbiteriana de Pinheiros continua. Compramos mais uma casa comercial que ainda precisa ser quitada. Nossa visão é ser uma grande igreja missionária e cremos que devemos continuar avançando em fé. Para isso, precisamos das suas orações e da sua generosidade. Se você é abençoado pelas pregações, louvores e estudos bíblicos, queremos te convidar a ofertar. Faça a sua doação para a conta que aparece na tela e participe da campanha de expansão da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Juntos, fazemos uma grande igreja missionária. Estamos de volta. O último bloco do nosso Notícias do Bem desta sexta-feira, né? Comecinho do fim de semana. Que bom que você está com a gente aqui na IPPTV. Agora já é um pé lá, quase os dois já juntinhos, Agora né? já estamos lá. Muito bom ter vocês aqui com a gente. Manda um abraço para todos que estão aqui participando, gente. E neste ano nós vamos ter novidades na nossa escola bíblica dominical, né? Confira esse recado da Lídia Dickel. Em 2022, a Escola Bíblica Dominical de Adultos vai estar de cara nova, com cursos mais curtos e dinâmicos. A reestruturação vai aprofundar ainda mais o estudo da Palavra de Deus a partir de estudos expositivos dos livros da Bíblia. O eixo doutrinário ele vai continuar, mas também estará de cara nova. Não deixe de acompanhar as próximas informações e já se prepare para fazer parte da melhor escola do mundo, a nossa EBD. E olha só, a partir de segunda-feira vão estar abertas as inscrições para a Escola Bíblica Dominical, tá? Então fique de olho aqui nas nossas redes sociais, né? Acompanhe as redes sociais da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, o nosso Instagram, nosso Facebook, se você preferir, né? Nosso Quai, enfim, escolha aí a rede social que você mais gosta e acompanhe a rede social aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Você vai ter todas as informações a respeito das inscrições da Escola Bíblica Dominical que começam na segunda-feira. E a gente vai falar disso na semana que vem aqui no nosso Notícias do Bem também. Exatamente. Agora nós vamos falar de uma história de desafios, de resiliência, enfrentamento, superações, aprendizados e muita emoção. Um verdadeiro relato de fé. É verdade, tudo isso está no livro 10 anos em 10 dias. Esse livro é baseado na história real do VJ, que é um missionário brasileiro que foi preso no Oriente Médio porque anunciava o Evangelho. Exatamente. Com toda a sua fé e vida, né, postas à prova, ele precisou caminhar muito para chegar até o seu maior sonho, evangelizar os povos árabes. Após
10 anos de trabalho, foi preso, interrogado, separado da família, mas não desistiu. Pois é, vamos conhecer um pouco mais dessa história. Então, o autor do livro, o missionário VJ, está aqui com a gente ao vivo no nosso Notícias do Bem. Claro, vai ter a sua identidade preservada, né? Porque corre riscos ainda, obviamente. Mas, de qualquer maneira, VJ, prazer ter você aqui no nosso Notícias do Bem para falar a respeito desse trabalho missionário que você desenvolveu lá. E a partir desse trabalho missionário, de todas as suas experiências, de tudo que você viveu, né, esse livro que conta um pouco, acho, né, de tudo isso. Bom tê-lo aqui com a gente. Graça e paz, obrigado pelo convite, é uma alegria imensa estar com vocês, com todos os irmãos da igreja, e realmente foi uma experiência única, ímpar, mas foi um grande privilégio, ainda tem sido um privilégio enorme poder testemunhar da graça maravilhosa de Cristo Jesus entre os povos árabes. Pois é, eu queria que você começasse contando para a gente, então, como é que surgiu o seu ministério, né? Como é que você se interessou em levar o evangelho exatamente para essa fatia, né, da população mundial? Desde adolescente, como vai até mesmo tratar o livro, eu falo um pouco desse chamado do Senhor, né, o chamado ordinário através da palavra de Deus, e também quando Deus usa meios extraordinários que realmente comprovam o meio ordinário. Então, através de histórias de outros missionários, de leituras, eu fui vendo essa necessidade, né, esse chamado do Senhor de evangelizar a todas as nações. E no meu preparo, né, eu fui percebendo a necessidade de falar do evangelho aos povos não alcançados, e os povos árabes, eles se encontram nessa fatia de grupos ainda não alcançados, grupos que ainda não têm a Bíblia traduzida no seu dialeto. Então, Deus foi trabalhando isso ao longo de 10 anos de preparo, né? Quando eu percebi o chamado assim bem real mesmo na minha vida com 17 anos, quando eu tinha 27 anos de idade, então, eu fui ao Oriente Médio, e foi um processo longo onde Deus usou principalmente o meio ordinário, a sua palavra, como também histórias de outros missionários, livros, experiências que eu fui tendo na igreja presbiteriana, de trabalhar com crianças, com adolescentes, e Deus então foi me mostrando essa necessidade. Uhum. E aí, foram 10 anos de trabalho lá no Oriente Médio, é isso? Sim, eu cheguei no Oriente Médio, mais especificamente na região do Golfo. O livro vai trabalhar bem os locais em 2010, e infelizmente tive que sair em 2019, em dezembro. Então foram 10 anos atuando ali, mas eu ainda continuo atuando, por isso eu estou preservando um pouco a minha identidade, porque eu continuo ainda na ativa, trabalhando com os povos árabes. Uhum. E, missionário, eu gostaria que você contasse um pouquinho como foi esse período em que você esteve lá, como foi essa experiência, né, de viver essa fase da sua vida, né, de falar do evangelho, mas também de ter esse cuidado ali na região. Bom, foram 10 anos muito intensos, muitos anos felizes, anos de desafios, porque o povo árabe é um povo extremamente carinhoso, um povo simpático, um povo que parece muito com o povo brasileiro no quesito de gostar de festas, de alegria, de confraternizações. Então, muitos casamentos, muita festa, muita alegria, muito churrasquinho nos desertos, nos vales. Então, isso foi muito agradável para mim, para minha família, poder viver ali dia a dia, fazendo amizades, para poder então compartilhar do evangelho. Até porque nesses países árabes é proibido a entrada de um pastor, a entrada de um missionário. Então eu usei também a minha formação, né? Eu sou formado em educação física, a minha esposa em terapia ocupacional, e nós então usamos a profissão para entrar no país, para então viver assim como um cristão brasileiro vive no nosso dia a dia, né? O brasileiro, ele precisa dar bom testemunho no seu trabalho, na sua vizinhança, e isso era o que nós fazíamos ali também. Vivíamos ali e foram anos maravilhosos, mas de grandes desafios também, por conta da evangelização ser um crime no país, ela ser proibida, né, o proselitismo, nós vivíamos sempre em risco, né? Alguns riscos maiores, outros menores, mas o nosso ministério se baseava muito no evangelismo, no discipulado com os nossos amigos. Eu usava a escola de futebol que eu tinha lá para poder alcançar
crianças, adolescentes, famílias, e também usava um método que não é muito utilizado, que é a distribuição de Bíblias durante a madrugada, né, para poder alcançar as pessoas que eu não tinha contato, que eu não era amiga. Então, essas pessoas, o único meio de eu trazer a palavra de salvação era colocando uma Bíblia de madrugada na porta da casa dessas pessoas. Muito bem. Agora, VJ, em que momento e em que condições, né, aconteceu a sua prisão? Bom, numa dessas distribuições de Bíblias, houve uma publicação no Instagram do país de uma pessoa que recebeu a Bíblia e ficou indignada com aquilo e fez um post se alguém tivesse alguma informação para poder denunciar na polícia, alguma pista, para fazê-lo. Então, isso gerou um rebuliço, um burbúrio muito grande em todo o país, e isso chamou muita atenção da polícia, que então investigou a fundo e acabou descobrindo que havia sido eu. Então, eles me chamaram para prestar esclarecimento. Eu fui até a delegacia sem saber que esclarecimento era esse, o que estava acontecendo, mas já imaginava. Então, ali eles me deteram e eu fui interrogado durante 3 dias, né? Eu não pude voltar para casa, e como eu não estava colaborando com as respostas, porque eu não queria comprometer o trabalho ali, entregar outros missionários, outros cristãos, então eles me colocaram numa solitária. Foi um período muito difícil, de muita tortura emocional, principalmente emocional, torturas físicas também, e eu fiquei então 10 dias isolado ali completamente, em condições terríveis, sem saber quando que era dia, quando que era noite, por conta do ambiente que eu estava, recluso ali, sem nenhum tipo de higiene, um ambiente insalubre. E ali então Deus trabalhou muito na minha vida e eu pude ter oportunidades maravilhosas de poder testemunhar e falar de Cristo para os guardas, para as pessoas que vinham trazer alguma comida para mim. Então, assim como Paulo, eu entendi que ali era um momento que Deus queria que eu estivesse ali, o nome dele deveria ser glorificado, e o evangelho chegou em lugares que eu não teria a oportunidade se não estivesse preso. Então, assim, foi um privilégio, uma honra muito grande ser contado com aqueles que foram acorrentados, presos por conta do nome de Cristo Jesus. Uhum. E aí após passar, né, por esse período, e conforme você ia falando, eu até olhei aqui para o Quirino e falei assim, nossa, lembra Paulo, né? A história, né? Você teve esse período onde você pôde evangelizar os soldados. E como que foi esse processo de soltura, missionário? Eu seria julgado, passaria por um julgamento onde a minha pena mínima seria de 3 anos e a pena máxima de 7 anos de detenção. Depois de 10 dias, eles me liberaram para voltar para minha casa com o meu passaporte detido para esperar o julgamento preso na minha casa. Então, depois de algum tempo, aconteceu um milagre, que eu não vou contar aqui agora para vocês como foi isso, porque senão ninguém vai querer comprar o meu livro e ler o desfecho de toda essa história. Mas foi um grande milagre mesmo do Senhor eu estar solto aqui no Brasil hoje. Era para eu estar preso até hoje lá, detido, por conta do julgamento, mas Deus fez um milagre grandioso e eu estou aqui hoje continuando nosso trabalho com os refugiados aqui no Brasil e em processo de retorno para o Oriente Médio, agora lá no Iraque. Tá certo. E aproveitando que você já falou do livro, né, quer dizer, toda essa sua experiência missionária, toda essa sua experiência de prisão e de soltura, você colocou nesse livro, né, 10 anos em 10 dias. O livro já foi lançado, vai ser lançado, já está disponível. Me conta um pouco para a gente a respeito da história do livro. Esse livro ele conta os 10 anos de ministério no Golfo, em Omã, baseado nos 10 dias de prisão. Então eu faço uma retrospectiva do ministério em Omã, baseado nas perguntas dos interrogadores. E esse livro também fala um pouquinho, nos primeiros capítulos, do meu chamado e do meu preparo. O livro, basicamente, é para que a igreja brasileira ela seja despertada e a igreja conheça mais como é o processo para que um missionário vá para o campo. Nós temos, às vezes, tantos jovens, famílias que às vezes têm o desejo de ir para o campo, mas às vezes fica com receio, medo, não sabe qual é o caminho a percorrer. Então os primeiros capítulos auxiliam muito as igrejas, como ser parceiras,
nesse processo. E o livro, então, ele vai contar os 10 anos, então eu falo sobre como é o evangelismo num contexto muçulmano, as características, o que nós precisamos saber de cultura, o preparo, os cursos, o trabalho em equipe, tantas coisas são trabalhadas nesse livro. É uma leitura muito dinâmica, muito empolgante, e já tem a pré-venda. O livro vai ser lançado oficialmente amanhã, às 18 horas, mas desde a semana passada já começamos a pré-venda e graças a Deus está tendo uma saída mais do que eu esperava de exemplares. Só pelo network dos meus mantenedores já temos muitos livros já vendidos, encomendas, e você pode adquirir pelo site do livro, que é www.10anosem10dias.com. Muito bom. E passando por essa experiência, compartilhando com a gente, né, toda essa história nesse livro, como que fica a sua jornada? Quais os planos? Você vai voltar para o Iraque, vai voltar lá para o campo, então? Continua na missão? Sim, isso, graças a Deus. Quando eu estava preso na solitária ali, eu já orava a Deus: Senhor, esse país em que eu estou preso, com certeza, depois da minha prisão, do tempo de prisão, do meu julgamento, eles vão me deportar. Eu não vou mais poder ficar nesse país. Então, Deus, qual é o próximo país que o Senhor quer que eu vá ser uma testemunha, né? Então, desde do tempo mais difícil na prisão, ainda assim, o chamado, quando ele vem do Senhor, e nós atendemos a esse chamado, nós temos essa convicção de que tudo coopera para o bem, de que Deus é soberano, Ele está no controle de todas as coisas e que o nome dele vai ser glorificado. Então eu já sabia que a minha história como missionário não iria terminar dentro daquela solitária. Mas Deus então foi trabalhando nos últimos anos que eu estou no Brasil, faz 2 anos que eu estou no Brasil, e então Ele me direcionou agora não mais para a região do Golfo, mas para a parte do Levante, né, a parte norte do Oriente Médio, especificamente trabalhando com refugiados dessa vez. Então lá no Golfo eu tinha um ministério com a população omani mesmo, os árabes locais, mas no Iraque nós vamos trabalhar com refugiados, principalmente vítimas ali do Estado Islâmico e da guerra civil que há ainda no Iraque. Tá certo, VJ. Eu queria que você deixasse mais uma vez o site, né, para quem quiser comprar o livro, né, 10 anos em 10 dias, para quem quiser conhecer mais a respeito da história, né, do livro, da história do seu trabalho missionário também, e que você deixasse também as informações de como vai ser o lançamento amanhã. Tá joia. O site para compra é www.10anosem10dias, tudo junto.com. Tudo junto, por extenso, não é o numeral 10, mas a palavra escrita 10 anos em 10dias.com. O bacana, lançamento tá aí na tela. Oficial amanhã, joia. Amanhã às 18 horas na Igreja Presbiteriana do Jardim Augusta. Quem quiser acompanhar online vai ter um link no YouTube da igreja e você pode acompanhar o lançamento oficial ali. É importante só lembrar que toda a renda, todo o lucro da venda desses livros será destinada para o ministério com os refugiados lá no Iraque. Tá certo, VJ. Muito obrigado pela sua participação com a gente aqui no Notícias do Bem. Conte sempre aqui com a IPPTV, viu? E que Deus abençoe seu retorno e o seu ministério lá no Oriente Médio. Amém. Obrigado, Deus abençoe a vida de todos. Se você quiser entrar em contato comigo, não só por conta do livro, mas por conta do nosso ministério, o nosso e-mail é 10anosem10dias@gmail.com. E no caso aí o e-mail é com o numeral 10. Tá bom. E você pode Combinado. talvez receber uma visita. E eu agradeço muito a oportunidade, que Deus abençoe muito o ministério de vocês, para que o nome do Senhor Jesus sempre seja glorificado. Amém. Obrigado, VJ. Deus abençoe sua vida. Aí, bacana, né? Essa conversa com o VJ, compartilhando com a gente essa experiência missionária e falando a respeito do lançamento do livro dele. Do livro que você pode encontrar toda detalhada lá, né? Eu imagino como é que deve ser essa imersão ali, né? De poder vivenciar um pouquinho com ele. Nada fácil. Exatamente. Quero mandar um abraço para o Marco Antônio, que está nos acompanhando de Piauí, a Ângela Luna, que está aqui com a gente, o Robson Félix, a Elizabeth e também o pastor
o Wellington Ribeiro, diretamente da Irlanda, e a Juliane Souza, que Deus abençoe, ela pede para que Deus abençoe a vida do missionário e toda a sua família. Bacana, obrigado pela participação de vocês. Né? Todos vocês que participaram. E Notícias do Bem está chegando ao fim. Nosso encontro é de segunda a sexta, sempre às 11h30 da manhã, com horário alternativo às 6h30 da tarde. E você pode ver e rever, não só Notícias do Bem, mas todos os programas da IPP-TV, quando e onde quiser, no canal IPP Play. É muito fácil, né? Acesse youtube.com/IPPplay, faça a sua inscrição, ative o sininho para receber as notificações, compartilhe com seus amigos, com a sua família, com os seus irmãos da igreja, enfim. Faça com que a gente se torne cada vez mais relevante nessa plataforma. Notícias do Bem volta segunda-feira, ao vivo, 11h30 da manhã. Se Deus quiser, a gente espera você aqui. Tchau, bom fim de semana. Tchau, tchau.